Olha, estamos no Fevereiro Roxo, que é o mês da campanha de conscientização sobre o Alzheimer, que tem como objetivo alertar a população sobre o diagnóstico precoce e a importância desse diagnóstico. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que existam 1.200.000 casos de Alzheimer no Brasil. A maior parte deles ainda sem diagnóstico. No mundo, esse número pode chegar a 36 milhões e meio, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Sobre esse assunto muito importante, a gente conversa agora com o psicanalista Márcio Renzo. Boa noite, Márcio. Boa noite, Vanessa. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com você novamente. Muito obrigada, viu, por nos atender, nos ajudar com esse assunto, para falar sobre prevenção, enfim, sobre essa que é uma doença, né, de certa forma tão complicada para as famílias que têm entes queridos que sofrem com esse problema. Márcio, o que causa o Alzheimer? O Alzheimer, ele ainda não tem uma causa delimitada, mas o grande fator, assim, principal de risco é a idade. A idade. Sim. E aí? A partir dos 60 anos, já começa o surgimento dos primeiros sintomas, aumentando drasticamente com o passar dos anos, né? E essa evolução da doença, ela costuma ser rápida ou costuma ser mais lenta? Isso vai depender muito de paciente para paciente, né? Ela mantendo esse paciente que tem uma atividade, ele tem um acompanhamento, ele deve ter o desenrolar dessa doença de forma mais lenta, mas se não tiver acompanhamento, pode sim ter uma evolução muito mais rápida e causando muito sofrimento, tanto para o paciente quanto para seus familiares, né? Mas isso porque ele tem medicamento para controle, consegue retardar, ou outras terapias alternativas também que consigam, vamos dizer, não deixar evoluir de forma assim tão acelerada? Sim, o acompanhamento, principalmente pelo fisioterapeuta, né, é muito importante, mas como eu sempre digo, a equipe multidisciplinar é o ideal, né, tendo o médico, porque basicamente o tratamento para o Alzheimer se dá nos sintomas, né, na minimização desses sintomas. Então é um tratamento paliativo, de forma que quanto melhor esse acompanhamento, de forma mais abrangente, tanto com os médicos, ministrando medicações que ajudam para que essa evolução seja mais devagar, a fisioterapia trabalhando dentro das áreas dela, né, na parte respiratória, motora, o profissional de psicologia dando suporte para esse paciente e para a família, que também é muito afetada, né? Faz com que a qualidade de vida desse paciente seja muito boa. Você tocou num ponto importante, que é esse trabalho de psicanálise, né, com a própria família que muitas vezes não sabe lidar, né, com o Alzheimer, uma pessoa que começa a esquecer da própria história, a esquecer os familiares, e aí esse acompanhamento terapêutico da parte psicológica dos familiares também é fundamental, né, Márcio? Exatamente, porque como essa doença é uma doença, acaba sendo uma doença social, porque ela interfere muito, tanto com o paciente, quando ele perde a independência, ele tem uma dificuldade de fazer as mínimas coisas, né, o básico. Então isso faz com que ele fique muito deprimido, ansioso, e a família também é afetada, a família, os amigos, as pessoas próximas a ele, por ver a situação dessa pessoa e não ter como fazer nada, né? Então, apenas o apoio, dando suporte, e você vê a pessoa sofrendo muito, né? Então isso interfere muito na família, nas pessoas próximas, causando sofrimento a elas também. É verdade. Como que é feito o diagnóstico, hein?
O diagnóstico, como ela é uma doença silenciosa, né, deve-se sempre ter atenção, né? Lembrando que o Alzheimer, ele é dividido em dois, né? O Alzheimer precoce, que nós chamamos, que pode acontecer até antes dos 30 anos de idade, né? E o que é o normal, né, que acontece a partir dos 60 anos, que é mais fácil o Alzheimer tardio, que é mais fácil de ser encontrado, né? Mas é importante as pessoas ficarem atentos aos primeiros sinais, né? Que surgem como a perda de memória, aquela pessoa que fica meio confusa, desorientada, perde um pouco a noção de espaço, ela tem um aumento de ansiedade, de agitação, começam as primeiras desconfianças, né? E ela tem um pouco de alteração de humor, né? Então, quando começam a aparecer esses sintomas, é um sinal que deve ser procurada a ajuda especializada para que seja feito a primeira triagem, né? Seja acompanhado para ver se realmente é um indicativo de Alzheimer ou outro problema, né? Lembrando que esses sinais, o Alzheimer também é um tipo de demência, né? Existem vários outros tipos de demência, né? Então tem as demências decorrentes de pequenos infartos em áreas específicas do cérebro, né? Nós temos outros problemas relacionados a patologias que influenciam alguma área cognitiva que também pode ser confundida com Alzheimer, e o próprio uso de medicações de outras doenças que causam alguns dos sintomas encontrados também na doença. Né. Agora, você falou aí de medicamentos, e eu me lembro que tem um medicamento que se falou muito que poderia causar Alzheimer, que é o omeprazol, um medicamento usado por pessoas que têm até problemas gástricos, refluxo, enfim. Isso é fato mesmo ou já foi? É um efeito adverso desse tipo de medicação, né? Na verdade, a família prazol, né? Que estamos falando assim, né? O omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, né? Essas medicações que são utilizadas para tratamentos, principalmente relacionados ao estômago, né? Elas podem, com uso contínuo, vir a desenvolver, a facilitar o surgimento da doença. Não que eles venham a causar especificamente, mas eles podem facilitar o surgimento, né? Agora eu queria que você falasse para os nossos ouvintes aqui da Rádio Norte, quando que um esquecimento pode ser considerado normal e quando que esse esquecimento é preocupante, tem que ser considerado preocupante. Sim, essa pergunta que você fez é muito importante, porque às vezes as pessoas relacionam somente, eu esqueci onde estão minhas chaves, a carteira, eu já estou com Alzheimer. Não. A gente já assusta mesmo, quando não lembra onde pôs o carro, desce aqui do estacionamento, vai, para que lado está o carro? Não, mas isso, essa falta de concentração aí, por assim dizer, decorrência da nossa vida corrida, né, do nosso dia a dia. Então é normal esses pequenos esquecimentos, né? Como eu falei, também tem a questão de uso de medicamentos que podem influenciar na nossa memória, né? A questão da própria depressão, o uso de álcool, né? O estresse nosso diário, né? Isso tudo leva a ter esses lapsos de memória. O que tem que ser prestado mais atenção para poder se relacionar ao Alzheimer são os esquecimentos de eventos recentes, esquecimentos de atividades. A pessoa participa de alguma coisa e você fala com ela não lembra que participou, não lembra que realizou determinada atividade, né?
ela esquece pessoas da família, né, pessoas próximas a ela, né, fazendo com que a pessoa tenha uma dificuldade, né, na sua vida diária. Então, esses acontecimentos que são sinais de alerta, né? Eu costumo falar que as coisas ruins eu esqueço, eu só lembro das coisas boas. Aí minha mãe tem uma memória cabulosa, porque ela lembra de tudo, ela lembra, você lembra quando você tinha não sei quantos anos, a menina falou isso e isso pra você? Mãe, lembro não, coisa ruim eu não lembro não, agora coisa boa eu lembro. E tem algum exercício que a gente possa fazer, alguma atividade que a gente possa fazer para prevenir? Sim, há vários vários fatores que você pode desenvolver ao longo de sua vida que ajuda a afastar essa doença, né? Que é a adoção de hábitos saudáveis, o uso de uma dieta equilibrada, com baixas taxas de gordura, porque recentemente foi descoberto em estudos, né, foram realizados estudos que a pessoa com sobrepeso ou obesa, elas têm uma suscetibilidade maior a vir a desenvolver a doença também, né? Então não fazer uso de cigarros, né, praticar atividades físicas moderadas e manter estímulos cognitivos, né, como leitura, escrita, aprendizagem de um novo idioma, ouvir músicas, né? Então, isso tudo ajuda a prevenir, né? Tem até um fato interessante, que é uma pessoa, né? Ela foi a primeira bailarina do balé de Nova York e ela estava totalmente em estado avançado, né? E ela veio a ouvir através de uma das terapias alternativas, né, que é a musicoterapia. Ela veio a colocar o Lago do Cisne para ela ouvir e ela se lembrou, mesmo debilitada, da coreografia totalmente através da música. Que bonitinho. Então, dar esses estímulos cognitivos é muito importante, manter essa atividade, né? Agora você falou aí, né, da questão da gordura, evitar. Eu vou te confessar que eu tenho uma avó de 101 anos, que ela não vai comer um torresminho. Tá liberado de vez em quando, né? E ela tá com a memória boa, viu? Você precisa ver. Não, essa questão é bem que a gente tem que destacar, o uso, a dieta desequilibrada, né? É fazer uso constante disso. Agora, ninguém pode falar assim, não, vou fazer uso, comer uma coisinha aqui, outra ali, não vai interferir. Nós temos que ter esse faz bom parte, senso né? Também, né? Faz parte da nossa felicidade, saúde mental. O moderado é importante, né? Né, nós também não Márcio? somos máquinas, né? Verdade. Muito obrigada, viu, Márcio, pela sua participação aqui. Márcio, que é psicanalista, doutor Márcio Renzo, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço, Vanessa. Estou sempre à disposição e um grande abraço, até uma próxima. Um abraço, bom fim de semana. Norte News, segunda edição.